Você saberia hoje, se eu te perguntasse quanto que é o valor ideal de pensão para o seu filho? Quem aqui saberia me responder? Então hoje, você aí que recebe pensão para o seu filho, você sabe me dizer se o valor está correto, está ok? Você não tem dúvida nenhuma? Você saberia calcular se você não recebe valor nenhum? Porque se você não souber, não tem problema não. Porque muito advogado também não sabe. E foi exatamente por causa disso que eu resolvi trazer essa live para vocês aqui hoje. Meu nome é Vanessa Fernandes, eu sou advogada de família há mais de 20 anos e eu estou aqui para ajudar você, mãe solo, a lutar pelo melhor para o seu filho. Seja a questão de guarda, seja a questão da pensão, seja a questão da convivência, seja você mulher que foi vítima de relacionamentos abusivos, que está vivendo aí um divórcio conturbado, que o homem está escondendo patrimônio. Eu estou aqui para vocês, para ajudar vocês a resolver esse problema. Mas voltando para o assunto da pensão, esses dias para trás, eu fui analisar uns 2 processos para a gente verificar a questão da revisional dos alimentos, aumentar o valor da pensão. E quando eu fui verificar o processo, que a mãe virava para mim e falou assim, Vanessa, o juiz não olhou o meu caso. Ele deferiu um valor de pensão que é muito baixo pelo valor que o pai ganha, para o que meu filho precisa para pagar. Quem já deparou com isso, gente? Quem já passou por essa situação de falar assim, o juiz não viu o meu caso? Foi muito injusto. Me conta, quem passou por isso aí já? Porque quando eu analisei esse processo, a culpa não foi do juiz, não, gente. A culpa foi de quem levou a informação até o juiz do que essa mãe e esse filho necessitaria de pensão ideal. E sabe como que o advogado apresentou para o juiz? Um pedido genérico. A criança necessita de pensão, tem que pagar a pensão, e aí eu preciso que você, juiz, libere aí um salário mínimo. Você acha que o juiz deu um salário mínimo? Não deu. Ele fixou a pensão em 40% do salário mínimo. E depois, esse pai usou de verdade no processo e falou que foi mandado embora e conseguiu reduzir o valor da pensão para 20% do salário mínimo. Um absurdo um pai fazer isso com o filho. E aí vem aquela questão, mas a pensão tem que ser 30% do salário do pai. Eu tenho certeza disso. E se eu te falar que não é? E se eu te falar que na lei não existe essa determinação de que é 30% do salário? Porque eu vejo isso todo dia. Mulher falando comigo que o valor da pensão tem que ser 30%, que o pai ganha X, que a gente precisa calcular neste valor. E não é. E aí, quando vem a decisão onde ela não conseguiu os 30%, ela volta a dizer que a culpa é da justiça, que a culpa é do juiz. Mas não é isso. É falta de explicação, é falta de clareza. E é onde eu sempre digo, o conhecimento liberta. E eu estou aqui para trazer essa liberdade para vocês. E aí tem um pai ainda que vira para a mãe e fala, olha, eu tenho que pagar R$ 500 de pensão. Esse é o valor que eu tenho que pagar. Tem mãe que acredita. Tem mãe também que na hora que o pai fala que vai pagar R$ 500 de pensão, o que ela faz? Ela vira e fala assim, não, 500 é pouco, me dá 700 que tá tudo certo. Aí ele fala, não, 700 é muito dinheiro, eu não vou te dar 700. Só que os dois ali estão pecando numa coisa. Ninguém olhou para quanto que aquela criança gasta. Porque é muito fácil você virar e falar que paga 500, o outro fala que quer 700, mas a gente está falando de quê? Com base em quê? E quando você não sabe com base no que você está falando, você nunca vai saber se aquela pensão que você está calculando está correta ou não, está justa ou não. E aí é onde várias pessoas erram. Vamos supor que a gente também, na hora de falar, eu quero que você pague 700, o pai fala, não, eu quero que pague 500. Ninguém está olhando a capacidade financeira de cada uma daquelas partes. Qual que é a realidade? Quanto que cada um ganha? A mãe trabalha? Não trabalha? O que está acontecendo? Então agora, eu quero explicar para vocês de uma forma assim, bem didática. A primeira coisa que o juiz vai olhar, quanto que essa criança precisa para viver? Quanto que essa criança gasta? E aí eu te pergunto, pensão alimentícia é só o que a criança come? O pai só tem que preocupar, e eu estou falando de pai porque nesse caso, como eu defendo muitas mães, eu vou focar mais no direito da mãe com o pai, mas é vice-versa, tá? É quem tem a questão da guarda mesmo. Então, eu vou perguntar para você, quanto que essa criança gasta? E pensão alimentícia não é só alimentos. A pensão alimentícia, ela está incluído educação, gastos com moradia, gastos com saúde, gastos com lazer. Quando você começa a olhar e calcular, você tem uma lista, uma relação gigantesca de anotações que você precisa fazer para entender quanto que essa pessoa realmente gasta. Então, é o seguinte,
Feito isso, o juiz analisando quanto que essa criança gasta, o que ele vai fazer? Ele vai começar a olhar para o pai. Quanto que esse pai recebe? Esse pai tem carteira assinada? Quanto que está o valor na carteira? Ah, o pai do meu filho foi pedir pensão, o que ele fez? Pediu demissão, doutora. Ele saiu, falou que não tinha dinheiro, e agora ele fica aí ostentando uma vida boa e não tem emprego de carteira assinada. Mas o autônomo, tem como a gente descobrir a renda. A pessoa que tem empresa, tem como a gente descobrir a renda. Aquele que não tem nada, mas aí vai lá e faz um serviço de Uber, vai lá e tem outros tipos de gastos. De onde que está vindo esse dinheiro? De algum lugar ele está vindo. E a gente tem meios de descobrir. Então, essa renda desse pai também vai ser levada em consideração. E, por fim, o juiz vai querer saber o quê? Ele vai olhar para aquela mãe e falar assim: mãe, você trabalha? Mãe, quanto que você recebe hoje de pensão? De pensão não, de salário. Quanto que esse pai recebe ou aparenta receber? E aí, gente, a conta é simples. Depois que você descobriu o valor que essa criança precisa, esse gasto que essa criança tem, o que o juiz vai fazer? Ele vai ver que quem recebe mais, paga mais. Quem recebe menos, paga menos. A regra, gente, ela é básica. Ela é exatamente assim. Quem paga mais, quem recebe mais, paga mais. Quem recebe menos, paga menos. E isso se chama-se proporcionalidade. Deu para entender até aqui? Deixa eu ver aqui uma pergunta que o Alan colocou. Depois de 5 meses de atraso de pensão, minha irmã contratou uma advogada. Ele foi preso e saiu com 30 dias. Agora a advogada pediu mais R$ 500 para solicitar a prisão dele novamente. Então vamos entender o que aconteceu nesse caso que o Alan trouxe. O pai atrasou aí a pensão por 5 meses. A advogada entrou pedindo a prisão dele. O que esse pai preferiu fazer? Ele preferiu ser preso do que pagar a pensão. Né? Aí a pessoa fala assim: ah, mas ele não tinha dinheiro para pagar. Eu falei assim: gente, quem não tem dinheiro para correr atrás, para sobreviver, para lutar pelo próprio sustento, é o filho dele. Porque a mãe, enquanto ele não pagava esses 5 meses de pensão, ela teve que se virar, não teve? Porque senão a criança tinha morrido de fome. Mas não, a mãe foi atrás. A mãe fez acontecer. Por que o homem não pode fazer? Por que esse pai não pode correr atrás? E aí, muitos acham que depois que é preso, aquele valor que ele devia não pode mais ser cobrado. Ele foi exonerado da dívida, não tem mais o que fazer porque ele não vai poder ser preso de novo pelo aquele período. Mas não é assim, a dívida não acaba porque o pai foi preso, tá, gente? Não sei se vocês sabem disso. E aí o que acontece? Ele, que não pode ser preso mais, mas ele pode ter algum bem penhorado. E as novas dívidas que aparecerem, pode entrar com pedido novamente. E o que eu faço aqui no escritório? Eu viro para aquela mãe e falo assim: eu não vou te deixar na mão. Nós vamos seguir. Geralmente, quem entra com um processo de alimentos comigo, eu incluo no valor dela a execução para sempre. Até o filho, até o pai conseguir a exoneração. Você não vai pagar de novo para eu entrar com a sua execução. Entendeu? Por quê? Eu preciso garantir que você vai receber esse valor. Eu preciso colocar o dinheiro no seu bolso para você conseguir cuidar do seu filho. Então, o que acontece? Toda vez que esse pai atrasar, nós vamos entrar com a execução. Foi preso, saiu, você não vai ter que pagar mais R$ 1.500. O que você vai ter que fazer? Nós vamos entrar de novo. Então, se o pai acha melhor ir para a cadeia do que pagar a pensão para o filho, porque ele não tem condições de pagar a pensão, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um favor para ele. Vamos mandar ele para a cadeia. Vamos deixar ele lá, bonitinho, guardadinho, porque lá ele vai ter comida, lá ele está seguro, né? Não precisa trabalhar. Deixa ele lá na cadeia. Faz um favor para ele. Gosta tanto de ficar preso. Ou esse pai aprende a ter responsabilidade com o filho dele, ou se depender de mim, ele vai continuar na cadeia. Várias e várias vezes. Então eu dou a possibilidade para você, mulher, que precisa entrar com os alimentos e depois executar. Eu dou a oportunidade de você fazer isso. Porque eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil dar conta de tudo. E é por eu saber que é difícil que eu tô aqui hoje fazendo essa live para vocês. Eu estou aqui hoje para trazer essa informação para vocês e eu quero que vocês anotem. Anotem cada ponto. E quem ficar aqui até o final vai ganhar um presente. E esse presente vai ser fundamental para vocês entenderem, de uma vez por todas, se o valor que você recebe hoje está justo. Ou, para você que não sabe nem como começar a calcular, entender se esse valor é o apropriado. Então fica aqui comigo, porque no final vocês vão receber uma planilha, gente, que é só você colocar os valores. E no final sai tudo calculado para você. Tudo pronto. Quem aí gostaria
de ganhar essa planilha? Me conta. Quem aí acha que vai ajudar na vida dela ganhar essa planilha? Então, quem ficar comigo aqui até o final vai ter essa planilha e eu tenho certeza, vai ajudar muito para vocês. Então, agora vamos lá. Vamos ao que interessa, vamos entender como que de fato funciona o cálculo da pensão alimentícia dentro de tudo aquilo que eu falei. Necessidade do filho, possibilidade de quem vai pagar e a proporcionalidade. Quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. Vamos entender como que funciona isso. Vamos imaginar o seguinte, nós temos uma mãe... antes de eu falar isso, me responda uma coisa. Tem uma cliente, que é esse caso que eu vou usar de exemplo agora, que ela recebe hoje R$ 2.000 de pensão. Me conta, R$ 2.000 de pensão é muito ou é pouco? Quem consegue me dizer aí se esse valor é muito, se esse valor é pouco? Se essa mãe tá... porque ela quer aumentar o valor da pensão, tá? Se essa mãe, ela tá querendo tirar proveito do pai, subindo um valor que já tem uma pensão de R$ 2.000. Vocês conseguem me dizer se 2.000 de pensão é muito ou é pouco? Conta aqui pra mim. Muita gente vai falar que R$ 2.000 é pouco. Mas tem muita gente que vai falar que é muito. Mas cada um vai falar de acordo com o quê? Com a sua realidade hoje. E é por isso, gente, que não tem como a pensão ser um valor único para todo mundo. E vocês estão conseguindo entender? Por isso que não tem como a gente virar para todo mundo e falar que é 30% do salário. Porque cada um tem uma realidade diferente da sua. E aí, como que a gente faz esse cálculo? Nesse caso específico, que a cliente recebe R$ 2.000 de pensão, ela mora com o atual marido dela e mora com a filha do casal, que hoje tem aí uns 15 anos de idade. Então, dentro daquela casa, nós temos o quê? 3 moradores. E isso tem que ser levado em consideração na hora que a gente for fazer o cálculo da pensão. Porque, imagina, a mulher, ela mora numa casa e o aluguel dela ali é R$ 3.200. Aí eu te pergunto, seria justo eu virar e colocar lá no cálculo da pensão que o gasto daquela adolescente é R$ 3.200, porque o aluguel é esse valor? Não é justo. Então, como que a gente faz o cálculo neste momento? A gente divide por 3. São 3 moradores na casa. Então, a gente divide o aluguel por 3. E aí, sim, vai dar um valor individual, deixa eu pegar aqui na planilha, de R$ 1.066,67. Este é o valor correspondente ao aluguel referente àquela filha. É este o valor que você vai usar na sua planilha na hora de apresentar para o juiz qual o valor que sua filha gasta de aluguel. E isso vai valer para todas as despesas comuns. Todas aquelas despesas de luz, condomínio, água, tudo que todo mundo usufrui, você divide por todo mundo e encontra o valor unitário. Despesas que são individuais, do menor, da criança, do adolescente, aí você lança só para ela. Entendeu? E o valor que você teria ali no ano inteiro, vamos supor, material escolar. Material escolar não é uma vez ao ano? Então, o que você vai fazer? Se a pessoa gastou R$ 4.000 de material escolar no ano, lá em dezembro ou janeiro, você não vai lançar 4.000 todos os meses. Mas você precisa encontrar o valor mês a mês. E como que você encontra esse valor? Dividindo os 4 por 12. E aí você vai encontrar o valor mensal e vai listar no seu processo. Então, quando você pensar em entrar com uma ação de alimentos, você vai orientar o seu advogado. Ou se você é advogado, preste atenção nisso. Você precisa desenhar, você precisa mostrar para o juiz quanto que aquela criança gasta. Porque não é simplesmente falar que os gastos do menor é presumido e que eu quero um salário mínimo de pensão. Não é assim. Assim você não vai ganhar. Assim você não vai conseguir um valor justo. Tem que listar tudo. Todos os gastos referentes à moradia, todos os gastos referentes à educação, todos os gastos referentes a vestuário, lazer, transporte, saúde. Então você precisa discriminar, detalhar, junta as notinhas no processo também para mostrar para o juiz que realmente você tem aquele gasto. Aí sim você tem uma petição estruturada, justamente para mostrar, olha, meu filho gasta isso. Depois que você faz isso, aí você vai para o pai, você vai abrir um outro tópico lá na petição. E eu estou falando de petição, às vezes, de uma forma mais técnica, porque para vocês, mãe, quando for procurar o advogado, você também saber cobrar. Para você pedir para ver a petição, para ver se está tudo lá, discriminado. Porque aí não vai ter erro.
Você não vai ter um gasto com o advogado à toa e depois ter que gastar de novo para arrumar o que foi feito. E geralmente, conseguir uma revisional é muito difícil, porque ela tem requisitos. Requisitos tanto para subir o valor quanto para diminuir. Não é simplesmente, agora eu quero receber mais. Não é assim. E se alguém te falou que é assim, não sabe o que está fazendo. Então, quando você vai virar e vai começar. Agora o pai ganha X, tem que colocar lá quanto que ele ganha. O pai do meu filho não tem carteira assinada. Hoje em dia, nós podemos estar utilizando aí a teoria da aparência. Quem sabe o que é a teoria da aparência? Teoria da aparência, gente, é você começar a mostrar para o juiz a qualidade de vida daquele pai. Como que aquele pai vive. E aí você consegue mostrar um carro que ele tem, a roupa que ele veste, o relógio que ele usa, a viagem que ele faz. Porque geralmente o pai arruma a namorada, quer mostrar para a namorada que tem dinheiro, quer ostentar, quer fazer bonito, porque faz bonito para a namorada, mas esquece que tem filho, né? E aí o que acontece? Você vai lá e vai tirar print de tudo isso. Você vai lá e tira foto. O pai viajou para Gramado. Qual que é o hotel que ele ficou? Você conseguiu identificar? Qual que é a diária desse hotel? Ele deu um presente para a namorada. Postou lá, ó, que bonito o presente. Quanto que custa? Vai trazendo detalhe. Vocês têm que fazer serviço investigativo. É tipo detetive mesmo. Por isso que aqui no escritório a gente tem várias ferramentas que auxiliam o nosso serviço de detetive. Eu entro sim com a ação, mas eu entro depois que eu tiver um dossiê completo. Porque eu não quero errar. A minha cliente não tem tempo para receber menos e ficar esperando a gente consertar. Entendeu? Então eu preciso mostrar isso de forma detalhada, tanto do lado da criança quanto do lado de quem vai pagar. Isso é muito importante que vocês tenham em mente. E se você está vivendo isso, já começa aí a fazer print, já fazer. O pai ostentou, fez alguma coisa, já tira foto e guarda. Porque uma hora você vai precisar usar isso. Aqui, você vai pegar, né, a quantidade de moradores da casa, vai preencher na planilha. Aí ele pergunta, qual que é a renda líquida mensal da mãe? Aí você vai colocar. Essa mãe aqui, no caso, ela recebe 5 mil reais, que é aquele caso da pensão de 2 mil que eu falei para vocês. O pai, ele tem uma renda de 40 mil reais. Mas ele paga 2 mil reais de pensão. Tá justo? Olha só, 40 mil ele ganha. A mãe ganha 5. Então a gente tem aqui uma renda familiar, tá vendo? De 45 mil reais. Participação profissional para cada um. Sabe aquela questão da proporção? Quem paga mais, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Então, quanto que a mãe teria que investir ali no filho? 11%. Então, de todo o gasto que a gente vai construir junto, essa mãe teria que arcar com 11%. E o pai com 88%, quase 89%. Entendeu? Então, quando a gente olha aqui, olha só, aqui estão os casos na categoria moradia, alimentação, educação, saúde. Aí você vê, todas as despesas já estão discriminadas aqui. Se tiver alguma despesa que a gente precisa colocar, tá aqui a linha livre. Você consegue editar essa despesa. Porque tudo vai ser calculado. Aí tem que tipo de despesa. A despesa é compartilhada? Aquilo que eu te falei. Você mora com mais pessoas dentro da sua casa. Tem mais pessoas ali com você. Temos que individualizar o gasto. Então, se a despesa for compartilhada, você vai clicar e vai colocar compartilhada da casa. Se for exclusiva da criança, você vai mudar aqui, porque aí muda tudo ali na frente. E aí tem, é mensal, é anual, porque ele vai fazer o cálculo total depois. Tá vendo? Então, aqui você vai colocar os valores, é aquilo que eu te falei, você só vai abastecer e colocar aqui os valores. O valor mensal equivalente, a divisão é por 3, porque são 3 pessoas que moram na casa. Se você colocasse lá que moram na casa 2 pessoas, você conseguiria, isso aqui iria mudar para 2, tá? E aqui o valor que é atribuído à criança. Então, quando você faz todo esse, você preenche toda essa planilha aqui, o que vai acontecer? Você vai vir aqui na outra aba e você vai ter um resumo de toda a situação. Então, ela tá aqui, ó. Quer ver? Ó, resultado da estimativa. Essa criança, ela gasta R$ 12.600 por mês. Gente, vou falar a verdade para você. A maioria das mães que eu converso não tem nem noção que gasta tanto assim com o filho, porque ela nunca parou para fazer a conta correta. Quem aí já viveu isso? Quem aí não tinha nem noção que era assim que fazia o cálculo? Então, quando ela veio para, poxa, eu recebo 5 mil reais, gasto 12 e recebo 2 de pensão. Onde que está indo parar esses outros 5 mil reais? Quem está arcando com isso? Porque alguém está arcando com isso. Aí é onde a mulher está tá endividada, começa a fazer um monte de empréstimos,
sabe? Deixa eu sair aqui. Ela começa a fazer um monte de empréstimos, ela começa a se endividar mais, todo mês o valor não dá. Ou então, o atual companheiro, que na maioria das vezes assume esses gastos, faz às vezes do pai, o que ele faz? Ele começa a ajudar, ele começa a pagar mais, ele começa a fazer o papel do que aquele pai, o genitor, tinha que fazer. Injusto, né? Eu acho injusto, porque quem pôs filho no mundo é o outro. É o outro que está aproveitando a vida com a outra e esquecendo da realidade do filho. Geralmente é isso que acontece na maioria das vezes. Aí o ponto que eu preciso que vocês levem em consideração que agora a justiça já está tendo este olhar. Sabe aquele tal do trabalho invisível? Sabe aquela mulher que cuida do filho diariamente? Que na hora que ele está doente, ela está lá. Que na hora que ele precisa ir ao médico, é ela que leva. Na hora da reunião na escola, é ela que vai. Todos os momentos da vida daquela criança, é a mãe quem faz. Porque o pai não tá nem aí. Triste isso, né? Só que a justiça, ela já tá levando em consideração isso, e na hora que ela começa a fazer aquela proporcionalidade de quem ganha mais, quem ganha menos paga menos, a justiça está começando a colocar um peso maior nisso. Quem ganha mais, paga mais, mas quem deixa a mãe ali cuidando sozinha, vai pagar um pouquinho mais também. Aí sabe aquele pai que abandona o filho? Que ele tem que conviver, aí chega no dia dele vir, ele nem aparece. Pede, exige, faz um auê para ter a guarda compartilhada. Mas eu não sei nem por que ele quer a guarda compartilhada, porque ele não faz nada, ele não participa de nada. Ele não sabe o nome da professora, não sabe o nome do médico, não sabe se o filho tem problema de saúde, ele não sabe de nada. Eu tô com um processo aqui que o filho tem asma e tem TDAH. Aí chegou, a mãe mandou o laudo pro pai, o pai simplesmente falou que não ia ler, porque ele acha que isso é coisa da cabeça da mãe, que ela estava colocando minhoca na cabeça para colocar uma doença no filho. Agora me conta, qual é a mãe que está procurando doença pro filho? Porque aqui, gente, eu sou mãe. Eu quero que minha filha seja o mais saudável possível. Ninguém vai inventar doença para criança. E aí ele tinha que tomar as medicações e o pai ignorava e não dava. Tá nem aí. Aí depois a criança chegou doente na casa do pai. Ele se recusou a levar o filho ao médico. E olha que o filho pediu, tá? O filho virou: papai, me leva ao médico. Eu tô passando mal. Tô tossindo. Tá ruim. O pai virou pro filho e falou assim: aqui, segunda-feira sua mãe te leva. Vou te levar não. Isso é frescura. Segunda-feira, na hora que esse pai entregou a criança pra mãe, e a mãe foi levar o filho ao médico, gente, o menino tava com pneumonia. Por causa de uma negligência do pai. Isso é um absurdo. Então, nesses casos também, na hora do juiz colocar a balança da quem paga mais, quem ganha mais, quem ganha menos paga menos, essas questões de abandono, também o juiz está aumentando o valor da pensão. Então, temos vários outros critérios que também justificam aumentar o valor da pensão. Não é mais só essa questão de quanto que a criança precisa, quanto que o pai recebe, qual que é a proporção, não é assim mais. Entendeu? Tem várias outras causas, tem vários outros critérios. E é por isso, gente, que eu trouxe essa planilha para vocês. Porque pelo menos o básico vocês precisam saber. Porque se você já tiver essa planilha em mãos, isso vai ajudar tanto na hora de você chegar a encontrar um valor devido, que dificilmente você vai ter um valor injusto que o juiz vai determinar. Entendeu? Então, quem ficou aqui até agora, vai digitar lá no meu direct, vai escrever assim, planilha. Quem escrever lá no meu direct planilha vai receber essa planilha totalmente editável. Essa planilha vai ajudar vocês a calcular o valor exato de pensão. Então, vocês digitam lá no meu privado planilha, que vocês vão receber essa planilha, tá bom? E se tiverem mais alguma dúvida, se quiserem conversar a respeito, pode me chamar lá também, que eu atendo e respondo todo mundo.